Bom dia. Hoje é o dia do ponto de vista saúde. Tem algumas informações aqui que podem ter alguma certa importância. Tem um relato aqui do comunicação feita no British Medical Journal, dizendo que existem mais infartos na época do frio. Agora, isso aqui é na Grã-Bretanha, né? Lugar que se faz frio demais. E a cada 1 grau de temperatura que cai, há um aumento de risco de 2% na prevalência dos infartos. Aliás, isso aqui não é novidade, que já foi falado várias vezes aqui no programa. E isso se deve à constricção dos vasos periféricos, que dificultam a circulação e aumentam a pressão arterial, levando consequências ao coração e levando ao infarto do miocárdio. Uma outra notícia, talvez essa também uma certa importância, em que se diz aqui que existe uma pista para a origem da doença de Parkinson. E essa pista é descoberta de um gene no sistema HLA que predisporia alterações autoimunes e infecciosas que poderiam ser fatores desencadeantes do infarto, da doença de Parkinson. Agora tem uma pesquisa aqui, que saiu num jornal de grande circulação. Pesquisa de cirurgião vascular mostra que o perigo começa com 3,5 centímetros acima do chão, em referência ao salto alto, né? Salto muito alto, acima de 3,5 centímetros, ou até menos, pode provocar problemas no joelho, na coluna, e, segundo essa pesquisa feita aqui, predisporia a trombose venosa nas panturrilhas. Mas é uma pesquisa aqui que deixa a desejar, primeiro com um N muito pequeno, né, de 30 mulheres. E segundo, não teve grupo controle. E não houve estratificação da amostra, quer dizer, não sabe qual é a idade aqui que foi. Pessoas jovens, pessoas com mais idade ou de mediana idade. E chega à conclusão, né, que essa possibilidade existe mais em saltos acima de 7 centímetros. Agora, o que é curioso é que depois, no próprio jornal, o que deixa alguma dúvida, que há uma notícia aqui, nesse jornal de grande circulação, falando aqui sobre esse artigo de uma forma pequena, e ao lado, a propaganda de um medicamento para a trombose venosa profunda. O que, de uma certa forma, deixa dúvidas sobre a qualidade dessa pesquisa, embora tenha sido feita numa das melhores universidades do país. E dizendo o remédio aqui, fui ver as citações bibliográficas, são revistas de pequeno impacto em ciência. Então a mensagem é o seguinte: não pode-se tirar conclusões de pesquisas feitas em jornal, e quando isso acontece, e que hajam dúvidas, deve-se recorrer ao seu médico de confiança, antes de tomar qualquer providência. Porque esse fato de sapato de salto alto causar mal, isso já é conhecido há mais de 100 anos, né? E a culpa de tudo isso foi devido ao Luís XV, né? Que era um sujeito, o rei da França, muito baixo, e ele queria crescer e começou com esse salto Luís XV, com todas as suas consequências. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Nós vamos conversar hoje, quero abrir um parênteses dizendo aqui que o Wellington teve um compromisso e me pediu para substituí-lo, e com o maior prazer o faço, convidando aqui duas personalidades da melhor categoria aqui da nossa classe médica em Uberaba, principalmente no setor de oftalmologia. A propósito de um congresso, de um conclave de alto nível que foi realizado em Uberaba semana passada,
e que ambos, presidentes da Sociedade de Oftalmologia do Triângulo Mineiro, e o outro, presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Então, conosco estão aqui o Dr. João Prata Júnior e o Dr. Jorge Felipe Abud, para conversarmos aqui sobre o Congresso. Primeiro, eu queria começar aqui, que está mais de perto. Ô João, como é que está a situação e quais foram os avanços em relação ao glaucoma? De uma forma, assim, bem sucinta e de fácil compreensão pela população. Bom dia, professor Hamid, bom dia, telespectadores. Realmente o glaucoma, se nós formos comparar os últimos anos, realmente nós tivemos avanços significativos que hoje me permitem tranquilamente dizer aí ao telespectador que às vezes tem alguma preocupação com relação a essa doença, que no passado era estigmatizada como causa de cegueira. Hoje, tecnicamente, nós dispomos de todos os recursos para evitar que ocorra cegueira do paciente glaucomatoso. O maior problema é que nós, infelizmente, às vezes não detectamos a doença. Então, vamos dizer assim, a medicina hoje ela dispõe de medicações, técnicas cirúrgicas, lasers, etc., que permitem que o médico, no momento que identificado a doença, identificado o glaucoma, faça com que aquela doença não progrida e o paciente não venha a ter a deficiência visual. O problema, Dr. Hamid, é que a maioria das pessoas desconhecem a doença. A doença, em sua forma mais frequente, ela é insidiosa, ela dá pouca sintomatologia. Para o senhor ter uma ideia, estudos em países desenvolvidos, isso realizado em países nórdicos e no Canadá, metade das pessoas portadoras de glaucoma primário de ângulo aberto, que é a forma mais frequente no mundo, desconhecem a doença. Então, o paciente chega ao médico, infelizmente, quando a doença já progrediu, quando o nervo já sofreu grandes lesões, o que, infelizmente, nós ainda não temos como reverter essas alterações. Existem até estudos recentes procurando neuroregeneração, etc., mas isso ainda está ainda em base de pesquisa. Mas, resumindo para o senhor, hoje nós dispomos de agentes, drogas, medicamentos muito eficazes, técnicas cirúrgicas as mais variadas que podem adaptar para cada caso. Então, hoje o oftalmologista dispõe de recursos para que, no momento que identificada a doença, realmente nós possamos intervir e evitar a cegueira. Dr. Jorge Felipe Abud, que é professor de oftalmologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e foi o presidente do Congresso. Eu queria, Jorge, que também você pudesse resumir outros aspectos além disso e que tenham importância para a população. Os telespectadores da TV Universitária, meu bom dia. Bom dia, professor Hamid, muito obrigado pelo convite. Nós tivemos um congresso em Uberaba, um congresso, vamos dizer, de nível nacional. Nós tivemos em Uberaba os melhores palestrantes em cada área da oftalmologia. Nós tivemos um curso de glaucoma patrocinado pela Sociedade Brasileira de Glaucoma, onde o João é o presidente, quando vieram aqui 12 conferencistas, vamos dizer, da melhor qualidade, os 12 talvez do primeiro time do glaucoma do Brasil. Nós tivemos um curso sobre retina patrocinado pela Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, e quando tivemos a oportunidade de ter em Uberaba o ex-presidente e o atual presidente da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, além de autoridades máximas no assunto de retina no Brasil hoje, como o Dr. Marcos Ávila, como o Dr. Cristiano Barsante, o Dr. Arnaldo Cialdini, o Dr. Mário Mota e vários outros colegas na área de retina. Nós tivemos um curso de catarata, onde nós tivemos talvez a maior elite da cirurgia de catarata do Brasil. Nós tivemos 5 palestrantes em catarata que são, sem dúvida alguma, as maiores autoridades do Brasil em catarata. Dificilmente se consegue em um congresso, mesmo em um congresso de âmbito nacional, ter 5 conferencistas do quilate que nós tivemos aqui na nossa sessão de catarata. Nós tivemos, na parte no sábado, nós tivemos 2 grandes colegas
de expressão nacional falando sobre cirurgia refrativa, falando de A a Z sobre cirurgia refrativa, cirurgia de miopia, astigmatismo, hipermetropia. Tivemos uma palestra brilhante do Dr. Tadeu Civintal, que é uma das maiores autoridades do país, sobre o transplante endotelial, que é a mais moderna técnica para se fazer transplante córnea. E tivemos, para encerrar o curso, um curso de lentes de contato com o Dr. Kleber Godinho, que sem dúvida nenhuma é o melhor contatólogo do Brasil. Quer dizer, então o curso foi de altíssimo nível e nós ficamos imensamente satisfeitos porque tivemos uma correspondência muito grande por parte dos colegas, não só de Uberaba, como de toda a região. Para se dizer que a gente ficou muito satisfeito, basta ver que nós tivemos praticamente em torno de 200 colegas que se inscreveram para fazer o curso. Hoje a gente conseguir 200 colegas numa cidade do interior para fazer um curso de medicina é realmente um nível altamente expressivo. Então eu gostaria, se o senhor me permite, de agradecer a todos os que participaram do congresso, a todos os professores que deixaram suas cidades, quer dizer, em várias cidades do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, quer dizer, dos grandes centros, vieram aqui para palestrar esse curso, e agradecer, além dos palestrantes, além dos colegas que participaram do congresso, agradecer também ao reitor da universidade, que muito nos ajudou. O professor Virmondes abriu as portas da universidade para que pudéssemos fazer tudo. Tivemos uma retaguarda na parte de informática fantástica. O congresso se desenrolou sem um contratempo. Todos os filmes, todas as, vamos dizer assim, todas as partes científicas evoluíram perfeitamente, não houve atraso, não houve contratempo nenhum durante o congresso. Tudo funcionou muito bem e gostaria também de agradecer a colaboração da parte de estrutura nossa, da parte de divulgação do congresso, a agência PIA, que também trabalhou bastante, fez um grande congresso juntamente com todos nós. Voltando agora especificamente ao assunto técnico, eu queria fazer uma pergunta para você, João. Depois, o Jorge, se quiser complementar ou se houver alguma divergência, que é natural que isso ocorra em medicina, sobre o glaucoma. Qual é a pressão que pode ser considerada como patológico? Ou se isso existe uma variabilidade, existe um desvio padrão, porque às vezes se cravar um ponto, né, central, e a partir disso não tem pressão alta ou existe pressão alta no globo ocular. Como é que é o critério? O critério é só aquele valor ou existiriam outras alterações no olho para classificá-la como patológica? Senhor Hamid, a pergunta do senhor é bastante interessante e eu tenho certeza que vai ajudar muito o telespectador a entender essa doença. Realmente a pressão intraocular, infelizmente, ela é muito particularizada. Do ponto de vista estatístico, nós temos vários números dizendo uma pressão média na população, temos um valor superior, temos valores que definitivamente são patológicos. A rigor, do ponto de vista estatístico, a pressão intraocular abaixo de 22 milímetros de mercúrio poderia se dizer dentro de uma pressão normal. Porém, o valor da pressão intraocular, já há algum tempo, ela perdeu muito a sua força diagnóstica. Ou seja, não é porque o senhor tem 25, o senhor tem a doença, ou não é porque eu tenho 14, que eu não tenho a doença. Existe uma suscetibilidade de cada pessoa ao dano glaucomatoso, onde a pressão intraocular é um fator de risco importante, mas onde o valor nominal dela, às vezes, não é o mais importante. Quer dizer, precisaria existir outras alterações. Sem dúvida. O fator mais importante é o aspecto do nervo óptico. O glaucoma é uma doença do nervo óptico. Ele não é uma doença só da pressão. Onde a pressão intraocular é um fator de risco importante, mas o glaucoma é uma doença do nervo óptico. Então, não é porque às vezes a minha pressão seja de 24, que eu sou doente, ou a da outra pessoa seja de 16, ela não é doente. Isso depende muito de uma suscetibilidade individual.
E é muito importante. Agora, é claro que existe uma série de formas de glaucoma, principalmente as formas secundárias, etc. Existem valores de pressão intraocular nitidamente patológicos. Pressões de 30, 35, 40. Nós sabemos que isso, obviamente, leva ao dano do nervo óptico. Mas é muito particularizado. E voltando um pouquinho na pergunta anterior do senhor, talvez a mensagem mais importante para passarmos ao telespectador, que apesar de eu ter mencionado que glaucoma, hoje nós temos controle, conseguimos controlar a doença, evitar a cegueira, infelizmente ainda é a segunda causa de cegueira no mundo. E isso deve-se basicamente à falta do diagnóstico precoce. Então a mensagem que eu gostaria de deixar aí para o telespectador, que quem consegue detectar o glaucoma é o médico oftalmologista através do exame oftalmológico de rotina. Então, pensando em níveis de prevenção, como as pessoas fazem o seu check-up cardiológico, as senhoras fazem o seu check-up ginecológico, etc., é importante a população ter conhecimento que ela necessita fazer o seu check-up oftalmológico também. Então, principalmente aí após os 40 anos, uma visita a cada 2 anos ao oftalmologista, para que ele possa não só verificar o estado da visão, etc., mas também descartar a presença dessa doença glaucoma. Tá. Então, é muito importante a visita ao oftalmologista rotineira, principalmente aí após os 40 anos. Jorge, além dessa alteração mensurável, quais são as outras alterações que são necessárias para o diagnóstico do glaucoma? Eu gostaria só de complementar um pouquinho o que o João falou, dizendo que o glaucoma hoje é a segunda causa de cegueira, mas lembrar que ele é a primeira causa de cegueira irreversível. Nós temos a cegueira pela catarata, nós temos a cegueira pela degeneração macular relacionada à idade, que são cegueiras também em grande número, que afligem a população, como a retinopatia diabética. Então são as 4 maiores causas de cegueira que nós temos hoje Jorge, no mundo. só para explicar para a população que irreversível é aqui que não tem volta. Quer dizer, ficou cego, acabou. Isso é que então eu ia... é prevenção. Então, quer dizer, o glaucoma, quando a pessoa fica cega pelo glaucoma, ele realmente fica cego. Ele perde totalmente a visão, ele não vê nem a luz no fim da doença. Ao passo que quem fica cego por catarata, quando opera a catarata, na grande maioria dos casos, ele volta a enxergar normalmente. Quando ele tem uma degeneração macular relacionada à idade, ele perde a sua visão central. Ele não consegue ler, não consegue ver nitidamente os detalhes, mas ele consegue andar, ele consegue deambular em casa, ele consegue sair na rua, porque ele perde apenas a visão central, a visão da mácula. Agora, na retinopatia diabética, a perda também é progressiva, mas não tanto quanto no glaucoma. Então, o glaucoma tem essa característica, quer dizer, é uma doença ainda mais grave, porque a perda é definitiva. E por isso o diagnóstico tem que ser bem feito. O diagnóstico tem que ser precoce. Então, hoje... Quais são as manifestações precoces, além da medida da pressão? Além da medida da pressão, o mais importante é você analisar o nervo óptico do paciente. Então, quando um paciente vai para fazer uma consulta de rotina para ver seus óculos, que não está enxergando bem de perto, que a grande maioria das pessoas com mais de 40 anos de idade, de rotina, nós já observamos o fundo de olho. E no exame de fundo de olho, nós observamos, vamos dizer, o nervo óptico, as características do nervo óptico. E o glaucoma nos dá alguns dados específicos. Então, a gente analisando o nervo óptico, nós temos condições de analisar se a pessoa tem uma propensão a ter glaucoma, se ele já tem glaucoma, ou se ele pode vir a ter glaucoma. E aí nós obrigatoriamente, de rotina, também medimos a pressão ocular. E é o que o João disse, a pressão ocular não tem um valor exato. Cada pessoa pode ter uma pressão ocular, suspeita ou não, e o mais importante é associar a pressão ocular com o nervo óptico, então, com as alterações do nervo óptico. Agora, a pressão ocular em si, ela também não é uma medida definitiva. Eu tenho, por exemplo, artefatos que alteram a medida da pressão ocular. O mais importante é analisar a espessura da córnea do paciente. Quando eu tenho uma pessoa com uma córnea muito fina,
essa pressão que eu medi, ela geralmente é mais alta do que o que eu achei. Então é um outro exame importante para mim analisar o valor da pressão e, consequentemente, analisar se o paciente tem uma tendência, uma propensão a ter glaucoma. Tá. Ô, João, no diagnóstico diferencial, isso que o Jorge acabou de falar, do exame da retina, como existem outras possibilidades de alteração retiniana, como é que é o diagnóstico diferencial específico e qual é o padrão ouro para falar, não, esse aqui é do glaucoma? Basicamente, a atrofia óptica glaucomatosa, quer dizer, o dano que o glaucoma causa no nervo óptico, ele tem sinais específicos. São poucas doenças oculares que fazem com que aquelas alterações do nervo ocorram sem que seja o glaucoma. Poderia citar, às vezes, alguns casos de neuropatia óptica isquêmica, quer dizer, um infarto do nervo óptico pode simular isso, algumas alterações congênitas, etc. Mas, de maneira geral, as alterações glaucomatosas elas são bem específicas. Então, elas são quase que podemos dizer... Padrão ouro. Padrão ouro. Agora, a melhor forma de observar isso, apesar de hoje nós temos uma série de técnicas de imagem para analisar o disco óptico, é o treinamento do oftalmologista. É o oftalmologista treinado a observar o fundo de olho, ele é que pode detectar uma alteração do nervo que seja suspeita de glaucoma. Claro que existem outros exames acessórios, principalmente o exame de campo visual, que nos ajuda não só a determinar se aquela alteração já tem alguma repercussão na visão, como também nos ajuda a estadiar a doença. Então, como em medicina, dizendo para ambos, medicina geral, o diagnóstico pressupõe o conhecimento. Sem dúvida. Quer dizer, o indivíduo não pode ser muito especializado numa determinada área. Isso também acontece na oftalmologia? Perfeitamente. Quer dizer, o oftalmologista tem que ser um geral primeiro. E o diagnóstico de glaucoma, ele é, vamos dizer assim, realmente particularizado, porque são uma série de fatores. O senhor me perguntou da pressão intraocular. Então, sem dúvida, existem níveis de pressão que se associam ao dano glaucomatoso. Por outro lado, nós temos pessoas com pressão baixa que não têm dano glaucomatoso. Nessas pessoas com pressão mais baixa, muitas vezes nós encontramos vários problemas hemodinâmicos. É muito comum, às vezes, haver um descenso da pressão muito grande à noite. Muitos colegas fazem exame de monitorização da pressão arterial para detectar se existe uma maior suscetibilidade, fenômenos vasoespásticos, enxaquecosos, etc. Então, é um conjunto de fatores que naquela pessoa pode levar ao dano glaucomatoso. Para o senhor ter uma ideia da abrangência do que nós estamos referindo, tem um estudo recente, foi publicado, que mostra que as pessoas glaucomatosas têm uma pressão licórica, quer dizer, tem uma pressão dentro da cabeça menor do que as pessoas que não são glaucomatosas. E existe uma relação para o fluxo sanguíneo do olho, a nutrição do olho depende da pressão arterial, depende da pressão intraocular e da pressão licórica. Então é um conjunto de fatores que leva a uma pessoa ser mais susceptível ao dano glaucomatoso ou não. Então realmente é o conhecimento da doença, é a particularização do conhecimento para aquela situação que leva ou não ao diagnóstico de glaucoma. Mas, Jorge, agora só para orientar a população, qual é o primeiro sintoma que o indivíduo tem nesse sentido que ele deve procurar o médico, o oftalmologista? Além da medição da pressão arterial, que é feita posteriormente, quer dizer, devem ocorrer outras alterações antes que o induzam a procurar o oftalmologista. Quais são, assim, resumidamente, de uma forma acessível à população? O glaucoma, o grande problema do glaucoma é que o glaucoma, na grande maioria das vezes, ele é assintomático. Pois é, então esse é o problema. A pessoa não descobre que tem glaucoma, na grande maioria das vezes, por uma sintomatologia. Por quê? Porque a visão no glaucoma só vai ser diminuída, só vai cair nas últimas fases da doença, depois de 10, 15 anos que a pessoa já tem glaucoma. A dor ocular também só vai aparecer, na grande maioria dos casos, se a pessoa tiver uma pressão muito alta, se ela tiver uma alteração já severa, tá certo? Então, o mais importante no glaucoma hoje é a gente fazer a prevenção da doença. E essa prevenção é feita quando de um exame oftalmológico de rotina.
aí eu vou analisar o fundo de olho, vou ver a pressão. Se eu tiver dúvidas, eu vou fazer um exame de campo visual. Por que que eu faço um campo visual? Por que que eu faço uma análise da quantidade de fibras do nervo óptico? É para mim saber se aquele nervo óptico está numa boa situação, para mim avaliar a função do nervo óptico. Por que que se diz muito da pressão ocular? Se diz muito da pressão ocular porque é o único elemento que nós podemos tratar glaucoma. Daí o grande valor que se dá à pressão ocular. Mas nós sabemos que existem pessoas com glaucoma e às vezes casos graves com pressão ocular normal. Então não é só medir a pressão e fazer o diagnóstico. Então é um conjunto de dados que vai levar ao diagnóstico. Pois é, a partir de quando... Então você está querendo dizer, como o João está, fazer um check-up. É um check-up, é um exame preventivo. Mas a partir de que idade? Embora pareça que existe o glaucoma infantil também. Existe o glaucoma infantil, o glaucoma juvenil, mas a idade mais comum após os 40 anos de idade, quando a pessoa começa a ter uma presbiopia, começa a não conseguir ler bem de perto, então está na hora de você fazer um exame oftalmológico preventivo de rotina. Então nós vamos olhar a pressão do olho, vamos ver o fundo de olho, vamos ver a refração, se a pessoa precisa de usar os óculos para perto. Quer dizer, então é um exame oftalmológico de rotina. Uma outra coisa importante para a gente lembrar é que a pressão ocular não tem relação com a pressão sistêmica. Então, uma pessoa que tem 20/12 não quer dizer que ele tenha também um problema que a pressão ocular esteja alta. Não tem relação. Então, a pessoa pode ter 20/12 e pressão ocular de 12, 13, totalmente normal. E o contrário, ele pode ter uma pressão de 12/7 e uma pressão ocular de 20, 25, 30, que já a gente já suspeita bastante que ele tenha glaucoma. Existe alguma prevenção para ambos antes de instalar o processo? A prevenção no glaucoma é você fazer um diagnóstico precoce e começar um tratamento precoce. Por quê? Porque se você faz um tratamento precoce, você vai alongar os anos para aquela perda de fibras que normalmente acontece. Então, se você começa um tratamento bem precocemente, você vai fazer com que aquele paciente vá perder as fibras do nervo óptico daí 20, 30, 40 anos. E ele já chegou com 90, 100 anos, ele já faleceu e ele continua enxergando. Agora, se você deixa o dano evoluir e você só pegar a doença no fim, você vai ter aí um paciente já com grande perda de fibras e essas fibras vão piorando rapidamente e aí ele vai ficar cego numa fase mais... Para o pessoal não desesperar, João, que já tem o glaucoma, quais foram os avanços que foram relatados nesse congresso de tratamento? O que se pode fazer para minorar o sofrimento? Isso, como eu disse anteriormente, hoje nós temos diversas técnicas, nós temos vários agentes, vários tipos de colírios que são muito eficazes. Recentemente surgiram técnicas cirúrgicas que se associam a excelente eficácia, com baixa complicação. Mas voltando um pouquinho na pergunta do senhor anterior, eu acho que seria muito importante alertar a importância do diagnóstico precoce, da visita oftalmológica de rotina e principalmente alertar a população que talvez estaria mais em risco de desenvolver glaucoma. Então, por exemplo, se existe na família um pai, mãe ou avó que foram portadores de glaucoma, esse é um fator de risco muito importante para a doença. Pessoas da raça negra têm uma incidência maior da doença, pessoas que têm, às vezes, o grau do óculos um pouco mais tendência à miopia. Então, são pessoas que têm que ter uma ideia que realmente devam fazer a sua prevenção. Antes de irmos aqui para o intervalo, eu queria fazer uma pergunta para ambos, que eu sou muito curioso em relação à origem de palavras. Glaucoma é verde ou azul e por quê? Vamos responder depois. Vem do grego. Vamos responder depois. Então, tá bom. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Então, repetida a pergunta para ambos. A palavra glaucoma parece que em grego tem cor verde ou azul ou cinza. Por que razão isso acontece? Isso vem das observações lá dos gregos,
Os casos glaucomatosos, como não existia tratamento, a doença evoluía até as suas estadias finais, onde a pressão intraocular elevada causa uma série de repercussões no olho. Dentre elas é alterar a transparência do olho e claro, com pressões muito altas, o olho ficava muito duro. Então os gregos já percebiam isso, a perda de transparência dos olhos e o olho endurecido, e eles julgavam que aquilo era um tumor, daí veio o oma. E como o olho perdia sua transparência, ficava acinzentado, então foi denominado glaucoma. Agora, curioso dentro desse detalhe é que os gregos já haviam percebido a associação da doença cegueira com o tônus ocular aumentado, e essa associação só veio a estar estabelecida novamente na medicina no século XVII com Von Graff. Então passou-se aí... 1000 anos. Quase 1000 anos. Não, mais de 1000. A coisa começou, sumiu, depois voltou. Aí é que nos estudos aí de Von Graff, no século XVIII, XIX, é que realmente começaram então a surgir a associação de pressão intraocular elevada e glaucoma. Ô Jorge, passando agora para um outro departamento, também muito importante em saúde pública, depois dos 40 anos, ou 45 ou mais, acho que ninguém escapa, que é a catarata. Tem algum resumo histórico sobre isso? Por que catarata, Niágara, essas cataratas aí? E como é que é o processo de degeneração do cristalino? Como ele ocorre? O processo de degeneração do cristalino, ele ocorre pela própria idade, pela alteração do metabolismo do cristalino. Então, o metabolismo do cristalino, depois dos 50 anos, 55, ele começa a ficar mais lento. E aquelas fibras começam a se opacificar. E aí a pessoa começa a desenvolver lentamente uma catarata. Então a catarata é uma doença muito lenta, uma doença que às vezes demora 10 anos, 15 anos para evoluir. E é uma doença que a pessoa não perde a visão de um dia para o outro. Ela perde a visão progressivamente. Ela não sente dor nenhuma, não tem sintomatologia nenhuma. A única sintomatologia é a sua perda visual, tá certo? Ô João, eu queria perguntar também para você nesse sentido, em relação à catarata, já partindo até para o tratamento, que deve ser essas medicações que eles falam, de zinco, não sei o que, vitamina, você acredita nisso ou isso é placebo, do ponto de vista científico? Pessoalmente, do ponto de vista científico, não existe nenhuma evidência de alguma droga ou terapêutica ou manobra que possa evitar a alteração da transparência do cristalino. Infelizmente, apesar de passam-se os anos e voltam-se os anos, sempre aparece uma droga que se diz anticataratogênica, mas infelizmente não há nenhuma evidência de alguma manobra, de alguma terapêutica ou de alguma alimentação ou suplementação alimentar que possa ter alguma alteração sobre a transparência do cristalino, que é a catarata. Eu acho que para a população isso precisa ficar claro, né, que não tem nada que cure isso. Às vezes é um desperdício financeiro, principalmente esses modismos que geralmente vêm em jornal, nessas revistas de grande circulação, que existe um tratamento tal que o indivíduo vai curar isso, né? Ô Jorge, agora em relação ainda à catarata, seria a mesma coisa que presbiopia, quer dizer, coisa de velho? Ou pode dizer, complementando ainda, até para destruir um mito. O corticoide vai dar catarata, vai causar. Às vezes o oftalmologista precisa usar até altas doses para tratar o uveíte. E você já viu algum caso disso? Porque na literatura, a incidência de catarata pelo corticoide, que é um remédio extraordinário para tratar doenças inflamatórias, é de 2,5% ou 3%. Como é que você vê isso? O que a gente nota é que o corticoide, ele pode realmente provocar o aparecimento de uma catarata, principalmente as cataratas subcorticais posteriores. Elas são as mais comuns encontradas naqueles pacientes que usam corticoide a longo prazo. Mas então, agora precisa ficar claro
Que é a longo prazo em altas doses. O corticoide quer dizer a longo prazo, um paciente que trata de lúpus durante anos, um paciente que tem uma espondilite anquilosante, que usa corticoide muito tempo, um paciente que necessita do uso de corticoide por 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele pode vir a formar uma catarata. Não obrigatoriamente ele vai ter, mas ele pode vir a ter uma catarata. E aí ele pode ter um déficit visual, talvez numa idade mais precoce. E a o corticoide também, em algumas pessoas susceptíveis, pode levar, pode levar ao aumento da pressão ocular. Então o corticoide tem que ser usado, é um medicamento excelente, mas tem seus efeitos colaterais. E os efeitos colaterais para o olho são principalmente o aumento da pressão ocular e a formação de catarata. Certo? Jorge, então, mas acho que precisa ficar claro aí, para a população, às vezes, deixar de tomar um remédio extraordinário, salva vidas, às vezes, por causa de informações desconexadas, né? Sem ser especialista, porque o vizinho falou isso. A pessoa usar o corticoide para fazer um tratamento, 1 mês, 2 meses, 15 dias, isso não altera para a formação da catarata. A formação da catarata vai ocorrer a longo prazo, o uso de corticoide a longo prazo. Então, se você precisa usar um remédio para combater um processo agudo, um processo qualquer, um processo inflamatório agudo, que você precisa de usar um corticoide, você pode usar tranquilamente, tanto em relação, se for um corticoide sistêmico, tanto em relação à pressão ocular, quanto em relação à catarata. Mas você tem que fazer o controle a longo prazo. Agora, se você usa um colírio, isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa tem uma alergia, vai numa farmácia e o farmacêutico receita um colírio de corticoide, que é um excelente remédio, como você falou. Então a pessoa, eu já tenho casos como esse, então a pessoa pinga o colírio e se sente bem, ele é alérgico, pinga um corticoide, ele vai melhorar bastante, vai parar o olho de ficar vermelho, não vai coçar mais, vai sentir bem melhor. Mas ele, se for predisposto a ter um glaucoma, ele vai ter, usando o corticoide uns 15, 20 dias, 1 mês seguido, ele pode ter o aumento da pressão ocular e a longo tempo, a longo prazo, esse aumento da pressão ocular levar à alteração do nervo óptico e, consequentemente, levar até a cegueira. Então, é muito cuidado com a receita, sem ser pelo médico, do corticoide local. Em suma, medicamento tem que ser receitado por médico. E eu queria aproveitar a oportunidade até para ambos aqui. Qual a razão dessa associação do corticoide para tratar a conjuntivite infecciosa às vezes? João? A princípio, não há necessidade do uso de corticoides no tratamento das conjuntivites. Todavia, às vezes, esse recurso é lançado mão, tendo em vista, às vezes, o processo inflamatório muito acentuado. Então, às vezes, o oftalmologista lança a mão do corticoide para minimizar os efeitos daquela infecção inflamatórios da conjuntivite. Agora, o senhor estava comentando da catarata, doença associada à idade, etc., perfeito, realmente vamos dizer assim, é um processo, a forma mais frequente de catarata é a catarata senil, realmente que surge aí com o fator que todos nós estamos aí sujeitos, que é o envelhecimento. Agora, existem outras formas de catarata, principalmente a catarata congênita, que é uma causa de cegueira muito importante em crianças, e aqui eu gostaria de chamar a atenção às mamães, que hoje nós temos uma legislação que todas as crianças que nascem é obrigatória a realização do teste do olhinho, que é um exame de rastreamento para doenças como a catarata e o glaucoma congênitos. Se às vezes, por um acaso, a criança não recebeu a visita de um oftalmologista na maternidade, a mamãe procure aí no primeiro mês levar a sua criança ao oftalmologista para que ele possa fazer o teste e assim detectar essa doença, que a catarata congênita, quanto mais precocemente detectada, vai fazer com que a criança tenha uma recuperação visual mais, vamos dizer, mais saudável. Jorge, em relação à catarata, depois eu quero voltar a um outro assunto da conjuntivite. Quais foram os avanços nesse congresso?
O grande avanço da cirurgia da catarata é a técnica cirúrgica de facoemulsificação, tá certo? Então, você pode explicar o que é essa facoemulsificação? A facoemulsificação, vamos recordar um pouquinho. Quando vamos dizer, em 70, quando nós começávamos a operar a catarata, a gente extraía a catarata inteira. A gente tirava todo o cristalino de dentro do olho. Então a gente fazia uma incisão na córnea de aproximadamente 180 graus. Então a gente abria a córnea quase que de ponta a ponta, dando aí uma abertura de 15, 18 milímetros para poder levantar. Você abria, o cristalino. O paciente ficava uma semana de repouso internado, porque os fios não eram de grande qualidade. Então, quando eu comecei a operar a catarata, a conduta normal era essa: você fazia uma cirurgia, chamava intracapsular, você deixava o paciente uma semana internado de repouso para que a cicatrização ocorresse e não houvesse grandes complicações. Ô Jorge, só um momento aí, que isso é uma curiosidade que o pessoal tem. Naquela época, você tirou a catarata, você tirou o cristalino. O cristalino. Pois é, e essa falta aí, como é que ficava? Essa falta você usava óculos. Então você lembra que os parentes nossos mais antigos, quer dizer, tinham óculos bem grossos, 12 graus, 13 graus, era o que se usava naquela época. Bom, então o cristalino é uma lente. O cristalino é uma lente. O pessoal... Quando natural. a lente é natural, quando a lente opacifica, é uma lente que nós temos normalmente dentro do olho, transparente, que ajuda a focalizar os raios para que nós possamos enxergar normalmente com nitidez. Quando eu tiro essa lente, eu tenho que substituir essa lente por uma outra lente. Então, hoje, nós colocamos uma lente dentro do olho, substituindo essa lente. E antigamente, a gente não fazia isso, a gente retirava a catarata e colocava uma lente fora do olho, que eram os óculos. Tá certo? Então, depois de algum tempo, em 1980 mais ou menos, surgiram as lentes intraoculares. Então, quer dizer dentro do olho. Então, o que se fazia? Operava a catarata, mas para a gente colocar uma lente dentro do olho, nós temos que ter um apoio para colocar essa lente. Então, nós tínhamos que retirar parte do cristalino opacificado. Então, a gente fazia uma cirurgia que a gente abria a cápsula do cristalino, retirava o núcleo e a córtea, que são partes do cristalino, e colocava uma lente dentro do olho, por uma incisão de 8 a 9 milímetros ou 10 milímetros. E qual que é o avanço da faco? É que hoje, ao invés de nós retirarmos esse núcleo por uma incisão de 8 a 9 milímetros, nós fazemos uma incisão de 2,75 milímetros, agora às vezes até 2,2 ou às vezes algum com 1,8 milímetros, uma incisão muito pequena, e introduzimos dentro de um olho um aparelho que se chama facoemulsificador, que ele come o cristalino dentro do olho. Então, ao invés de você abrir para tirar a lente, você come a lente dentro do olho. E aí você coloca uma lente nova através de uma incisão de 2,2 ou 2,7 milímetros, com a lente dobrável através de um injetor. Então, esse é o grande avanço da cirurgia de catarata. Agora, eu queria perguntar para você, João, toda cirurgia tem risco. O insucesso é inerente até ao médico. Como é que faz para ter menos risco, menos maus resultados? O que é necessário, isso mesmo o cirurgião sendo habilidoso e competente? Você acredita em azar ou não? O azar, vamos dizer assim, não se pode dar chance a ele, né? Então, se você acredita, então você está dando chance. Mas aliás, o médico não pode ter essa filosofia. Exatamente. Eu estou trazendo aqui a filosofia do leigo. Mas, infelizmente, como a cirurgia de catarata é um procedimento cirúrgico, está inerente a alguns problemas que podem acontecer. Apesar dos grandes avanços que nós temos na cirurgia, e isso foi muito bem mostrado aqui no congresso da Sotrim, onde os principais avanços que tivemos recentemente são os desenhos das lentes que usamos para colocar dentro do olho, os aparelhos que se aperfeiçoaram e permitem, às vezes, remover a catarata em menos de 1 minuto.
fazendo que a cirurgia fique muito rápida, mas infelizmente nós estamos sujeitos, às vezes, falha do equipamento, às vezes o paciente tem algum problema durante a cirurgia, ou seja, como um professor nosso costumava dizer, a cirurgia de catarata hoje em dia é tão segura como andar de avião. Mas o avião cai às vezes, hein? De vez em quando, às vezes pode cair. Então estamos inerentes a isso. Isso acontece mais com o cliente quando é médico, não? Existe a esmeraldite, né? Mas de maneira geral, o ponto principal para evitar que esses problemas aconteçam é realmente a indicação precisa da cirurgia, o preparo do paciente é muito importante, então não só o preparo do ponto de vista ocular, mas a conversa com o paciente, explicar o que vai acontecer. Às vezes problemas durante a cirurgia surgem porque às vezes o paciente se assusta com alguma movimentação da cirurgia, o aparelho ele não está sabendo o que vai acontecer. Então a boa relação do médico explicando os passos, o que vai ser feito, então isso ajuda muito a evitar ter os problemas. Como também a parte geral da pessoa. Então, às vezes, muitas vezes já vimos alguns problemas porque o paciente às vezes mostrou um pico de pressão durante a cirurgia, ou às vezes não se sentiu bem, sentiu falta de ar, e isso muitas vezes pode prejudicar o resultado da cirurgia. Mas felizmente hoje em dia é muito difícil, às vezes nós temos algum problema durante a cirurgia que vai repercutir sobre a visão do paciente. A maioria dos problemas são problemas contornáveis, que nós geralmente conseguimos lidar com eles e fazer com que o objetivo final, que é a recuperação visual, aconteça. Mas de maneira geral, hoje em dia, realmente a cirurgia é bastante gratificante, que já nos primeiros dias, primeira semana, o paciente já tem uma recuperação visual bastante significativa, voltando às suas atividades normais. Nós temos 4 minutos, Jorge. Eu já vou fazer a pergunta para você, se possível responder rapidamente. E essa aplicação de laser? Esse laser que o pessoal fala aí, existe alguma coisa de picaretagem nisso ou não? O laser, hoje em oftalmologia, nós temos vários tipos de laser, tá certo? Quando você fala, por exemplo, que opera catarata a laser, é uma picaretagem. Então, porque não se opera catarata a laser na primeira cirurgia. Então, deixa eu mandar o recado para a população aqui. Isso que o doutor já está falando é coisa grave. Quer dizer, laser para operar catarata? Isso é só no segundo tempo da cirurgia. Então, deixa eu explicar para entender bem. Quando a pessoa vai fazer a primeira cirurgia, muitas vezes, para facilitar, muitos colegas falam, vou operar a laser, mas não é a laser, você vai usar o aparelho de facoemulsificação para operar o paciente. Se a catarata foi operada, a lente colocada, correu tudo bem. Após algum tempo, pode acontecer normalmente 1 ano, 2 anos, 6 meses, uma opacificação da cápsula posterior que está imediatamente atrás da lente. Então aí sim, aí é feita a cirurgia de catarata a laser, porque aí nós fazemos no próprio consultório uma cirurgia onde nós usamos o laser. Aí é feita a cirurgia de catarata a laser. Mas a primeira cirurgia, que o paciente vai para a sala, que ele faz a sua abertura com o bisturi, então essa cirurgia é feita com facoemulsificador. Então isso precisa ficar claro. Outro laser importante é que nós temos o laser para fazer cirurgia refrativa. Então, quando a pessoa faz uma cirurgia de miopia, uma cirurgia de hipermetropia ou astigmatismo, ele vai usar um laser que se chama Excimer laser, que é usado, sem esse laser não se faz a cirurgia. Um outro tipo de laser que nós temos é um laser para se fazer queimaduras na retina, que é o laser verde, o laser de argônio. Então, o laser usado muito em pacientes com descolamento de retina, com rupturas na retina, com retinopatia diabética. Quer dizer, então é o laser usado, que é um laser diferente do da catarata, um laser diferente do da cirurgia refrativa. E o outro laser que nós podemos usar, que é o mesmo da catarata, é o YAG laser
para a cirurgia do glaucoma. Por exemplo, fazer uma iridectomia periférica em alguns casos de glaucoma que nós temos que usar o laser. Só para terminar, irmão, em relação à cirurgia de glaucoma, qual é o percentual de sucesso e de insucesso? 30 segundos. De maneira geral, nós podemos dizer que a cirurgia antiglaucomatosa, ela tem a maioria dos resultados, são resultados acima de 90% de efetividade no controle da pressão intraocular e, por consequente, controle do glaucoma. Agora, claro que é uma cirurgia diferente da catarata, que requer que o médico tenha vamos dizer assim, uma atenção mais detalhada a esta cirurgia. Muito obrigado aqui pela presença de ambos, né? Representantes Sempre maiores da oftalmologia aqui na região. E acho que foi interessante isso para dirimir algumas dúvidas, né? E levar algumas informações de saúde pública para a população. Muito obrigado e até a próxima. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.